principal problema com a meditação, que vez ou outra todos enfrentamos, o maior problema, as pessoas geralmente se queixam de pensamentos durante a meditação. Os pensamentos estão sempre surgindo na mente, e isso se torna muito perceptível durante a meditação. Meu guia costumava dizer: assim como os olhos são para ver, os ouvidos para ouvir, o nariz para cheirar, a língua para sentir gosto, e assim é a mente, para pensar. Então, quando tentamos suprimir a própria natureza da mente, que é pensar, estamos indo contra a natureza. Então, qual é a solução? A solução é esta. Precisamos regular a mente. Precisamos treinar nossa mente de tal modo que ela repouse sobre aquelas ideias, aqueles pensamentos, aquelas subjetividades, para que possamos mergulhar mais fundo naqueles assuntos, mas sem nos desviarmos a outros diferentes. Mas na verdadeira meditação, transcendemos para além dos pensamentos, na verdade. E quando nos damos conta disso, como transcender para além dos pensamentos, nos afastando do mecanismo do pensamento e tentamos ativar o coração e sentir a própria essência do objeto da meditação. Então, essa meditação é bem-sucedida. Em uma meditação legítima, quando ela é muito eficaz, podemos deduzir através de experiências diárias que, embora a meditação possa ter sido turbulenta devido aos pensamentos, ainda assim, a meditação correta resultaria em uma mudança de consciência. Veja como a sua consciência estava antes de começar a meditação e depois de meditar por 20 a 30 minutos com a ajuda dessa transmissão. Apesar de uma meditação turbulenta, você geralmente verá que o resultado dessa meditação é muito refinado. Há um absoluto refinamento dentro de nós. Há muita estabilidade interior. Frequentemente, somos perturbados com pensamentos do passado. Por culpa, talvez. Algumas questões não resolvidas surgem em nossas mentes. E frequentemente aquilo que não terminamos nos assombra durante a meditação. Por favor, veja, durante suas atividades diárias, alguém liga de casa: por favor, traga leite a caminho do supermercado. E quando você vai para a cama às 22 horas ou 22h30, de repente você se lembra: esqueci do leite. Antes de irmos dormir também, muitas coisas que lembramos estão relacionadas às tarefas não concluídas, alguma coisa que deixamos passar. Então, quando pensamentos assim surgirem durante a meditação, será que temos de ficar incomodados porque eles nos lembram de nossas obrigações? Não. Deixe que venham, faça uma anotação mental deles e retorne para este nobre processo de atentar-se à presença da luz divina no coração. Deixe que a transmissão faça o seu trabalho. Quando surgirem pensamentos, ao invés de combatê-los, de lutar contra eles, seria bom se gentilmente nos lembrássemos de que estou meditando na luz divina presente em meu coração. Se continuamos prestando atenção nos pensamentos, como prestamos atenção a um cachorro que late, isso não nos ajudará. Temos que seguir em frente, gentil e suavemente, nos mantendo indiferentes às coisas ao nosso redor. Seja compassivo com você mesmo. Deixe que os pensamentos venham. Eles desaparecerão se você os ignorar, mas ignorá-los de maneira muito passiva. Tentar ignorá-los, dizendo: não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vai acontecer. Frequentemente, aquilo de que tentamos escapar retorna.
gostaria de compartilhar com vocês uma bela história que eu ouvi sobre um garoto que serviu seu guru por anos, com a esperança de que um dia seu guru o ensinasse a voar como um pássaro. O guru o encorajou a fazê-lo. Quando você tiver 15 anos, na noite de lua cheia, no seu aniversário, eu lhe ensinarei como meditar. Meditar de tal modo que após a meditação você consiga voar como um pássaro. Então, esse belo dia chegou e o garoto estava muito animado. Ele foi até seu guru e disse: "Eu estou pronto. Por favor, me ensine a voar como um pássaro." Então seu guru lhe diz: "Vou lhe ensinar um método de meditação. Vá para casa, tome um banho, vista roupas limpas e sente-se para meditar. Mas durante a meditação, não pense em macacos." E pronto. No caminho, ele estava muito feliz. "Não vou pensar em macacos. Como posso pensar em macacos? Nunca vi macacos na vida. Por isso, não tem como pensar em macacos." Ele foi para casa, brincando com isso, como ignorar pensamentos sobre macacos. E bem quando ele ia começar à meia-noite e a lua cheia estava sobre a sua cabeça, e, cheio de esperança, ele tentou meditar. De repente, ele lembra do Guruji dizendo: "Por favor, não pense em macacos." E pronto. Ele estava cheio de macacos em sua mente. Portanto, as coisas que tentamos evitar geralmente vêm à tona sem parar. O melhor é não prestar atenção. Temos de entender por que os pensamentos vêm especialmente durante a meditação. Vejam como é. Não que não estivéssemos pensando em outros momentos, e os pensamentos não viessem em outros momentos. Eles estão sempre lá. Mas durante a meditação, nos tornamos mais conscientes deles. Em segundo lugar, quando os pensamentos estão lá, durante outras atividades, eles vêm, mas estamos ocupados fazendo tantas outras coisas. Estamos olhando as coisas e não prestamos atenção à consciência interna. Então, embora os pensamentos surjam, eles passam desapercebidos em nossa mente consciente. Quando meditamos, estamos cara a cara com nossa própria consciência. Seu espelho está olhando para você. E é difícil fugir disso, especialmente durante a meditação. E todo tipo de pensamento vem, principalmente pensamentos negativos. Algo que você fez errado, algo que o faça sentir-se envergonhado, às vezes culpado. Muito raramente, algum pensamento nobre pode surgir, mas seja qual for o pensamento, bom ou ruim, qualquer distração, acredito eu, atrapalha a nossa meditação. Deixe-me ler uma pequena passagem, algo de meu primeiro guia, Ramchandra. Por volta de 1940, em seu livro chamado Realidade ao Amanhecer, ele expressa algumas ideias e como ele profundamente e com muita maestria descreve a razão por trás desses pensamentos e como lidar com eles durante a meditação. Então, eu vou ler para vocês essa passagem em particular da Realidade ao Amanhecer de Ramchandra. Geralmente, as pessoas reclamam de inúmeras ideias chegando às suas mentes no momento da meditação. Elas acham que falharam em sua prática, a não ser que consigam aquietar sua mente. Mas não é verdade. Não estamos praticando a concentração, mas apenas a meditação. Temos de continuar com a meditação, indiferentes às ideias de fora que porventura venham à nossa mente no momento. O fluxo de ideias
é devido às atividades da mente consciente, que nunca está em repouso. Continuamos ocupados na meditação com a nossa mente subconsciente, enquanto nossa mente consciente está vagando e formando inúmeras ideias. Assim, não somos perdedores de maneira alguma. No devido tempo, após prática suficiente, a mente consciente também se molda e começa a agir, em harmonia com a mente subconsciente. O resultado assim alcançado é profundo e duradouro. E por fim, a calma, a característica da alma, torna-se predominante. Se deixarmos nossos pensamentos à solta durante o resto do dia, como eles se tornarão calmos durante 1 hora de meditação? Então, temos de treinar a mente para que ela se torne um instrumento para a nossa evolução. A mente pode ser o nosso maior amigo ou o nosso pior inimigo. Dominar essa arte de manter nossa mente focada em uma só ideia é frequentemente um desafio. Com a ajuda desta transmissão, podemos passar a um nível mais profundo de consciência facilmente, sem ficarmos muito distraídos por esses pensamentos. É uma questão de experiência, como um caminho tão simples, uma maneira simples de meditação, em que gentilmente lembramos a nós mesmos que sim, eu estou meditando na presença da luz divina em meu coração. Isso é tudo. Quando os pensamentos surgem, nós simplesmente nos mantemos indiferentes a eles e desviamos nossa atenção de maneira muito simples, muito naturalmente, levando nossa atenção para a presença da luz divina. Quando os pensamentos nos perturbam demais, quando isso se torna demasiado, nesse momento, o melhor a se fazer é respirar profundamente, segurar a respiração por algum tempo e ver o que acontece. E aí, retomar a meditação. Se ainda assim os pensamentos perturbarem, abra seus olhos por alguns segundos, feche-os de novo suavemente e veja o que acontece. Ou, se eles ainda forem demasiados, então pegue um bom livro, leia uma passagem ou duas, algo que possa lembrá-lo da divindade, algo que te lembre da humanidade, algo que possa fazê-lo lembrar-se de amor, compaixão. E aí retome a meditação. Frequentemente nos deixamos levar por pensamentos piedosos. Pensamos que a meditação será maravilhosa. Se imagens assim continuam vindo à mente, por exemplo, alguma divindade que você esteja idolatrando, pensamentos daquela divindade em especial podem continuar vindo à sua mente e você pensa que isso é meditação. Vou dizer uma coisa, está errado. Não é uma boa ideia cultivar nenhum tipo de pensamento. Na verdade, exceto essa única ideia nobre da presença da luz divina. E de maneira suplicante, permanecemos. Meu Senhor, seja lá o que eu pensar durante a meditação, é minha imaginação. Seja o que for que eu estiver pensando e imaginando em minha cabeça sobre suas qualidades, sobre sua forma, isso também é minha fabricação mental. Porque se você tem uma certa crença em uma certa religião, a tendência é pensar naquela divindade em particular. E se por acaso acontecer de você pensar em outra divindade pertencente a outra religião, aí você acha que sua meditação foi ruim. Isso não passa de um pensamento estreito. Se continuarmos imaginando essas coisas,
imaginando formas, qualidades, etc., de Deus, é sempre algo baseado em nossa imaginação e fantasia. Nossa oração deveria ser: meu Senhor, seja lá o que fores, qualitativamente ou figurativamente, gostaria de sentir Sua presença e permaneça aguardando por isso. Fazemos um convite aberto para que um momento assim surja em nosso coração, naturalmente. Mas se continuarmos pensando que o Senhor é assim, que o Senhor não deve ser daquele jeito, a mente fica ocupada, fabricando estados de meditação, visões durante a meditação. Então, isso não é meditação, você só está sonhando acordado, você está criando coisas em sua mente. Na meditação, permanecemos pacientemente aguardando. Isto é tudo. Seja lá o que acontecer na meditação, com uma atitude positiva, é melhor para nós. A prática em si mesma, qualquer que seja, qualquer prática espiritual, raramente contribui mais do que 5% para o nosso sucesso. 95% depende de nossa atitude. Quais são essas atitudes que devemos ter? E como essas atitudes podem acelerar ou desacelerar minha associação com essa prática? Atitudes equivocadas também podem criar pensamentos tempestuosos durante a meditação. Uma atitude amorosa, uma mente aberta, em estado de alegria, tudo isso torna nossa meditação muito frutífera, muito eficaz, muito satisfatória. Se você está zangado e tenta meditar, veja o que acontece nessa hora. Imediatamente, após estar com raiva, tente meditar. Será essa meditação profunda? Ao contrário, se você está amando muito, muito feliz, muito alegre, e nesses momentos você medita, então, aos poucos percebemos que, sim, quando temos uma certa atitude antes de começar a meditação, pode nos ajudar muito. E o resultado da meditação, toda vez que tivermos uma atitude diferente, será diferente. Então, pouco a pouco compreendemos que certas atitudes são boas de se ter, enquanto outras é preferível ignorar, preferível negar. A atitude mais importante que vem à mente é: meu Senhor, qualquer que seja a experiência que eu tenha, estou aqui para experienciar Sua presença. Isso é tudo. Descobri que essa é a melhor atitude. Eu permaneço aberto. Sabe, com certas práticas, as pessoas frequentemente têm grandes experiências. Mas aí o problema com a prática espiritual é a experiência em si. No momento em que temos uma grande experiência durante a meditação, tendemos a esperar que experiências similares ocorram durante a segunda meditação. Isso não é ter a mente aberta. Isso significa colocar uma condição: sim, nessa segunda meditação terei a mesma experiência anterior repetida novamente. Ou, até pior, terei uma experiência melhor do que da última vez. Nada disso. Permaneça aberto, seja lá o que for. E então, veja que tipo de experiência você tem, que você encontra e a qual se une. E conforme vamos prosseguindo com essa prática diária, observando o tipo de atitudes que temos antes da meditação, compreendemos que o amor é soberano. No amor, o outro é sempre predominante, não você.
Na meditação, é a interação entre eu e o meu eu interior, ou eu e o Senhor. E quando no amor o outro domina, e quanto a mim, esse egoísmo desaparece. Passamos do egoísmo para o altruísmo. Passamos do pensar para o sentir. O próprio pensamento que colocamos no início, o pensamento foi a presença da luz divina. Foi uma ideia, um pensamento, uma sugestão que fizemos. Traduziu-se em um sentimento, um estado de sentimento. Nós vivenciamos algo muito profundo. E mais tarde, também nos cansamos das experiências diárias, na verdade. Uma experiência profunda após outra experiência profunda. Assim como no início, a maioria das pessoas se cansa dos pensamentos, exploradores avançados da espiritualidade também se cansam de experiências. Quantas experiências! Embora elas sejam muito boas, o coração ainda não está totalmente satisfeito. Ele anseia por algo grandioso.